Pessoal, então eu vou começar, né, esse tutorial aqui, esse vídeo que a gente está gravando na própria aula do Mastan, do Mastan 2, pelas propriedades, definição das propriedades, e aí já explico para vocês por quê, tá? Então eu venho aqui em Properties, Find Section, e o que acontece? O Mastan já tem aqui pré-cadastrado um banco de dados com os perfis, com alguns perfis, entre eles os perfis da série W, né? Então ele tem a ISC em polegadas e a ISC em milímetros. Então o perfil que nós estamos utilizando, no exemplo, é o W200 por 15, né? E W200 por 15. Quando eu clico no perfil, ele já coloca aqui as propriedades. E como ele está em milímetro, então ele coloca todas as propriedades aqui em milímetro. Então eu tenho aqui a área, por exemplo, momento de inércia, né? A direção Z é a direção do eixo de maior inércia da seção transversal do perfil, tá? Módulo plástico e assim em diante. Para que eu não precise modificar essas propriedades ou entrar um perfil, né? Pegar lá do Ancabela e digitar as propriedades, nós vamos utilizar essa seção que já está pré-cadastrada aqui no Mastan, tá certo? Em milímetros. E como consequência disso, para que as unidades sejam compatíveis, né, o Mastan ele não trava nenhuma unidade, você escolhe as unidades compatíveis. Mas se nós estamos utilizando aqui na seção transversal como unidade de medida linear o milímetro, então nós vamos utilizar na hora de lançar a topologia da estrutura unidade de medida linear milímetros, nós vamos utilizar na hora de colocar as propriedades, né, momento de inércia, tensão de escoamento, etc., também como unidade de medida linear o milímetro, tá bom? Então é por isso que eu comecei pela definição das propriedades da seção. Então eu escolho o perfil, apply, ele já cadastrou essa seção transversal, tá certo? E agora eu vou para os próximos passos. Agora eu vou colocar a geometria. Isso aqui também no tutorial, vai seguindo o tutorial, você faz isso que eu estou falando aqui, é praticamente um tutorial, tá? O que tem diferente aqui é o que a gente quer da análise e essa coisa que ele não fala no tutorial, né, do perfil, do banco de dados, que eu acho mais interessante. Então, do ponto de projeto, né? Então, geometria. Eu vou definir aqui os nós, nó 1, nó 2, nó 3. Elemento 1 e elemento 2, certo? Então, vamos aqui colocar, definir os nós. Aí, o x do nó 1 é 0, o y do nó 1 é 0 e o z do nó 1 é 0. Vai. Aí ele criou um nó aqui, tá vendo? Eu vou colocar agora em milímetros, né? Então, o nó 2, o x do nó 2 é 1000, certo? O y é 0 e o z é 0. Nó 2. E o nó 3 é 3000. O x, o y é 0, o z é 0. Tá? Criei os nós. Agora eu vou criar aqui os elementos. Tá? Aí ele, aqui, ó, nó 1, nó i. Tá um azulzinho, tá vendo? Aí eu clico no nó. Aí ele botou o azulzinho no nó 2, do elemento 1. Aqui, apply. Aí ele cria um traço e ponto aqui, uma linha traço e ponto. E esse traço e ponto quer dizer que eu defini as posições nó 1 e nó 2 do elemento, tá? Agora, o elemento 2, ele colocou para o nó i de novo, então aqui é o nó 2. O nó 1 do elemento 2 é o nó 2 e o j é o nó 3. Vai. Criou os dois elementos, certo? Agora, a gente vai definir aqui bom, a gente já definiu as seções. Eu comecei a definir as seções para mostrar para vocês aquela questão do milímetro, por que a gente usa milímetro. E agora eu vou associar, né, as seções que eu criei com os elementos. Então, aqui eu vou aqui, ó, seção 1, 2, 3, só que eu tenho só seção 1, a gente criou só a seção 1, que é aquele 200 por 15, né? Então, eu vou pegar aqui, vou clicar no elemento e vou mandar aplicar. Vocês viram que ele mudou para um rosa aqui, um ciano tracejado. Isso quer dizer que eu já defini qual é a posição, nó 1 e nó 2 do elemento, e já defini qual é a seção desse elemento, tá? Aí agora eu vou pegar o nó 2, mesma coisa, né, e aplicar. Bom, agora material. Eu preciso definir de que material isso é feito, tá? Então eu vou colocar aqui aço. Geralmente eu não uso acento nesse software. Uns aceitam, outros dão problema.
O Mastan eu não sei, como eu geralmente eu não uso SAP, mas eu não uso acento, cedilha, essas coisas, então... A5572, tá? Aí qual que é o modo de elasticidade? O modo de elasticidade do aço, tá na nossa norma, é 200 GPa, né? Ou 2 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quilo por centímetro quadrado. Só que aí vem, como eu estou usando em milímetro, as propriedades de seção, e eu lancei a topologia da estrutura em milímetro, eu tenho que passar isso para milímetro também, né? Então eu vou tirar 2 zeros, né? Centímetro quadrado por milímetro quadrado, tiro 2 zeros daqui, certo? Coeficiente de Poisson. O FY, a mesma coisa, 3.450 quilos por centímetro quadrado, não é isso? Então, a mesma coisa, eu preciso tirar 2 zeros, então, 34,5, né? Quilograma-força por milímetro quadrado. Então, pronto. A gente criou o material aqui, o aço A572, tá? Aplicar. Pronto, tá criado. Se eu tivesse outros materiais, eu ia criando aqui, né? Aí agora eu vou associar, né, o material com os elementos. Então, o material só tem um, se eu tivesse mais de uma mesma coisa, sempre é assim, né? No material, todas as listas, ele vai ter essas duas setas e eu vou navegando nos materiais, nas propriedades, ou enfim, que eu criei, né? Então, eu vou clicar aqui, mandar aplicar. Aí ele ficou rosa contínuo, quer dizer que agora já está tudo definido para esse elemento de barra. Tá, aí agora nós vamos colocar as condições de contorno, né? Engastado no nó 1 e engastado no nó 3. Então, vou aqui, né? Define fixes. Eu vou colocar aqui 1. E eu vou falar que é preso deslocamento em X, deslocamento em Y, deslocamento em Z. Ele é tridimensional, na verdade. Ele faz análise tridimensional, né? Nós vamos usar aqui no plano, naturalmente. Rotação em X, rotação em Y, rotação em Z. E vou aplicar. Ele já coloca ali quais são as incógnitas do nó, vamos dizer assim, tá? Aqui, aplicar, pronto. Agora eu vou aplicar aqui uma carga. Px igual a 0, Py igual a menos 8.000, Pz igual a 0. Ah, tá, desculpa, eu não tenho que selecionar o nó e depois mandar aplicar a carga, tá? Eu não tinha selecionado o nó. Pronto, colocou a carga ali de 8.000. Ok, então eu vou salvar isso aqui. Exemplo 71, pronto. Mas a gente vai colocando todos os dados, vamos fazer a análise. Então vamos fazer primeiro uma análise elástica de primeira ordem, tá certo? E para esse problema, análise elástica de primeira ordem, a gente já fez ela também lá. Quando a gente fez a primeira análise, era análise elástica de primeira ordem. Ele primeiro, eu selecionei aqui, vocês viram, né? Análise elástica de primeira ordem, o cara estava aqui e ficou gravando. Fica grande, mas tá bom. Aí aqui eu vou falar pórtico plano, tá? Porque eu não coloquei nada, restrição na outra direção, alguma coisa, então pórtico plano, né? E apply. Ok, ele rodou aqui, tá certo? Aí eu vou aqui nos resultados e, por exemplo, diagrama, né? Diagrama não, deslocamento em um nó, né? Quando eu clico aqui, ele vai me dar aqui, ó, menos 3,086. Aquele método da rigidez direto, né? Ó, menos 0,302227. Dá uma diferencinha, isso é mais ou menos normal, questão numérica, né? Tá certo? Tá, então tem aqui deslocamento, rotação. Aí agora, ele tem um recurso aqui que é bem interessante. Tem uma coisa que é deformada, né? Então a gente pode botar o diagrama aqui de momento, mas, por exemplo, a gente pode fazer a deformada aqui, aí vamos fazer aqui, aí ele já botou a deformada. Se eu quiser aumentar isso, eu aumento a escala, ele vai aumentando. Se ela estiver meio quebrada, eu mando dividir em mais elementos aqui, ó. 10, porque ele dividiu cada elemento desse em 10 para fazer a deformada.
Se eu quiser ela mais, uma curva mais próxima da realidade, porque dependendo do que eu estou trabalhando, essa curva vai ficar muito grosseira com 10 elementos. Mas 10 elementos já é bom demais, é muito difícil, nunca... Por problemas práticos, né? Muito difícil você ter um negócio. Se você tiver 30, 40 metros de vão, você dividir por 10 ainda tá bom, entendeu? Mas se quiser dividir mais, né? E aqui é a escala. A escala, se eu botar 20, ele vai ampliar esse deslocamento para eu ver mais. Porque às vezes, por exemplo, se o deslocamento é muito pequeno, essas duas linhas ficam muito próximas. Então aumenta a escala aqui, né? Para que ele faça um negócio mais vou aumentando a formada. E por aí vai. Aí, como tem os tutoriais, vou passar para vocês o basicão e depois vocês vão complementando, tá? Bom, agora uma coisa legal que tem nele aqui é o seguinte. É isso aqui, ó. Esse MSAplot aqui, que é um recurso para plotar gráfico lá do MATLAB, né, que ele incorporou aqui. Aí eu posso fazer aqui também diagramas de esforço, essa coisa toda. Mas vamos aqui no MSAplot, é o seguinte. Então eu tenho um sistema de eixo X e Y. Eu escolho qual variável eu quero colocar em X, qual variável eu quero colocar em Y, e ele plota isso. Tá? Então, por exemplo, eu fiz análise agora linear elástica. Se eu quiser plotar aqui, por exemplo, a carga de 0 até 8.000 e os deslocamentos, ele plota, vai ser uma reta, né? É uma análise linear elástica, né, que a gente fez aqui. Então, eu posso ir aqui, ó, definir, né? Definir aqui em X, o que eu quero colocar em X? Eu quero fazer um gráfico carga e deslocamento, tá? Então, eu quero colocar em X o deslocamento do nó 2 na direção, né, degree of freedom, e qual o grau de liberdade? Em Y. Né, na direção Y. A escala que eu quero colocar, a escala aqui tem um negócio interessante. Ele começa sempre do menor para o maior. Então, o nosso deslocamento, eu estou no zero aqui, certo? Então, se eu botar do menor para o maior, ele vai começar aqui em 0, e vai para o menos 3. Entendeu? Ele vai botar menos 3 aqui e 0 aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou colocar a escala menos 1, que ele inverte isso. Que eu quero do 0 para aumentando. Aí eu vou mandar apply, isso aqui eu estou configurando, ó, os dados do eixo X, tá? Aí, ok. Ele fala que foi com sucesso aqui, ok. Então, agora eu vou configurar os dados do eixo Y. No eixo Y, eu quero carga. Força ou momento, né? Aí é o nó 2. Eu posso, inclusive, de nós diferentes. Eu posso ver, por exemplo, a carga que está aplicada no nó aqui, quando ela sobe, quanto é que é o deslocamento do outro nó. Tá? No nosso caso, a gente quer no nó 2 mesmo, e o grau de liberdade, se fosse momento, seria rotação em Z. O momento aqui é em Z, tá? Eu tenho o momento em X e Y é fora do plano, né? Nesse plano aqui é o momento em Z, tá? Mas eu quero a carga vertical mesmo, né, na direção Y. E a mesma coisa, né, ele vai, se eu deixar ele com uma carga para baixo, né, uma carga negativa, ele vai colocar do menos 8 para o 0. E eu quero ao contrário, 0 para menos 8. Então eu boto menos 1 aqui também. Tá? Aí apply. Eu só configurei os eixos, tá? E agora eu mando gerar a curva. Aí ele vê qual é a cor, se a linha tracejada, sólido, médio e tal. Vou deixar tudo aqui como tá. Pronto. Ele fez aqui, eu posso botar um nome também, acabei não botando o nome aqui, eu posso pagar depois, mas análise linear elástica, por exemplo, tá vendo? Aqui é tá só um porque eu não coloquei nada. Então, análise linear elástica, beleza, vamos deixar ele aberto aqui e vamos fazer agora a análise inelástica de primeira ordem. Essa que a gente acabou de fazer, lá no análise limite, é uma análise de primeira ordem. Só que a análise limite não leva em consideração histórico que aconteceu. Então, não tem dados elásticos. Vocês viram que a gente não tem modo de elasticidade? Tá? Então, aqui, agora a gente vai fazer uma análise que é elástica de primeira ordem. Tem a elástica de segunda ordem, mas não faz muito sentido aqui, porque numa viga dessa aqui, com esse deslocamento pequeno, os efeitos de segunda ordem não são significativos. Então, não vai dar nada diferente. Análise inelástica de primeira ordem que a gente vai fazer, certo? Análise inelástica de primeira ordem, ele usa esse simple step aqui, que é um método passo a passo, que é muito parecido com rótula por rótula. Que é o que ele faz aqui, ó. Eu tenho uma carga de 8.000 aplicado, né? Aí ele pergunta assim, ó, tamanho do incremento 0.1. Tamanho do incremento da carga 0.1. 8.000 vezes 0.1. De 800 em 800. Tá certo?
E quantos incrementos máximos? Eu vou botar aqui 20. O que acontece aqui? Se você já sabe a carga da estrutura, você consegue estimar, né? Pelo número de passos de carga e o tanto que eu quero colocar. Por quê? Eu vou falar onde é que eu quero que ele chegue. Eu quero que ele chegue em 2. Lembra que deu 1,91 lá no outro? 91, 93? Lá na análise limite, agora há pouco, estão lembrados? Então já sei que o máximo não vai chegar a 2. Aí eu mando ele botar esse 20 aqui, chegando no máximo a 2. Chegando no máximo a 2. A 2 o máximo o fator de carga. Em relação à carga que está aplicada. Aí eu já sei que dá. Aí a mesma coisa que eu vou falar de novo, que é um pórtico plano, né? No plano. E vamos lá, e vamos mandar rodar. Aí ele vai me dar um aviso, ele vai falar, ó. Porque um dos critérios, eu tenho implementado depois o rótula por rótula, a gente vai falar na próxima aula do método rótula por rótula. Um dos critérios de parada, ou sua matriz se torna singular, ou o deslocamento cresce muito. Então, vamos pensar aqui, eu tenho uma estrutura qualquer. Se eu tenho um deslocamento que é igual à dimensão máxima da estrutura, eu sei que isso não me serve, né? Então, esse deslocamento ele vira critério de parada. E é o que ele está falando aqui, ó. As mudanças na deformação são muito significantes. Se você quer continuar, não continue, porque ele pode continuar, mas não tem mais utilidade, né? As deformações se tornaram tão grandes que não são mais úteis. Então, não quero. Aí agora, a mesma coisa, eu vou aqui, por exemplo, resultados, deslocamento nodal. Então eu pego aqui e 13,09, era 3, estão lembrados do deslocamento? Agora o elastoplástico é 13. E aí eu vou agora lá no MSA plot lá, e eu vou mandar adicionar essa curva agora, tá? Eu já tenho a curva, essa curva análise linear elástica, tá certo? Agora eu vou adicionar a curva desse inelástico de primeira ordem. Então eu vou repetir o que eu fiz antes, tá? Em X eu quero colocar o quê? Deslocamento do nó 2, direção vertical, com escala -1, tá certo? Aplicar. Em Y, mesma coisa, a força nó 2 na direção Y. Aplicar. Agora eu vou mandar ele gerar o gráfico. Só que aqui eu vou mudar a cor agora. Vou botar, sei lá, vermelho, o azul. Vermelho, sólido, tal. Apply. Bom, aí ele traçou aqui. Eu não botei o nome também. Se eu tivesse colocado o nome aqui, ele apresentaria. Análise. O que acontece aqui? O amarelo ficou por trás. Se eu tivesse plotado o amarelo depois, ele ficava na frente. Ele vai sobrepondo. E como eu sei que o amarelo ele vai só até aqui, ó. Ele deve estar vindo até aqui, ó. Por cima do vermelho. Aí aquilo que a gente lembra que a gente fez na sala, ó, até aqui começa a plastificar. É a primeira carga. Se a gente pegar lá agora, a primeira carga, a carga que abriu a primeira rótula é essa carga aqui, ó. Até aqui era elástico. 8.000 eu estava abaixo do limite elástico ainda, né? Então se a gente pegar aqui e fizer uma conta, ó, aquele 13 tem que dar isso aqui, ó. O próximo disso, tá certo? 0,0741 vezes MP, que é 5.102,55, estão lembrados? Que a gente viu agora há pouco, lá no vetor do x estrela. Vezes o L, né? 9, 3 vezes L ao quadrado, 9. Dividido por E, tá em metro, né? Então é 2 milhões. Para metro 00, dividido por I do perfil W 200 por 15. 1.305 centímetro a quarta, né? Então é isso aí dividido por 1.305. Aí centímetro a quarta para metro a quarta, então dividido por 0,01 uma vez, dividido por 0,01 duas vezes, dividido por 0,01, dividido por 0,01. Né? 13,03 milímetros. O dele deve dar um pouquinho diferente aqui no Mastan. 13,09, mesma coisa, né?
Mas o P1 é esse aqui, ó, 6,75 MP sobre L. Então, 6,75 vezes 5.102,55 dividido por 3. 11.480. Então, se a gente aqui vai ser isso aqui, ó, 11.900, um pouquinho abaixo, 11.480. É o limite elástico. A partir daqui eu tenho uma primeira rótula formou aqui, uma segunda e uma terceira. Aí eu tenho só três trechos aqui. Tá certo? Bom, aí isso aqui, isso é análise